30 de novembro de 2008. Dois gêmeos idênticos entraram voluntariamente sob custódia federal em Chicago. Não estavam falidos, não estavam encurralados e não estavam sendo arrastados pela força. Pedro e Margarito Flores tinham ajudado a mover dezenas de toneladas de cocaína pelos Estados Unidos, ganhavam milhões todo mês e tinham acesso direto ao próprio El Chapo. Mas escondida dentro da história deles, havia algo mais perigoso do que dinheiro. Gravações, ligações telefônicas, provas e uma decisão que destruiria um império, ao mesmo tempo em que colocava um alvo permanente em suas próprias costas. Os gêmeos de Little Village. Antes de Pedro e Margarito Flores jamais se sentarem em frente a líderes de cartel, antes das gravações secretas, antes do depoimento judicial que ajudou a enterrar El Chapo, eles eram apenas dois meninos de Little Village, em Chicago. Nasceram em junho de 1981, numa família onde a linha entre o lar e o crime já estava apagada. O pai deles, Margarito Flores Sênior, havia sido preso apenas meses antes do nascimento deles, flagrado com heroína enquanto a esposa ainda estava grávida. Quando os gêmeos vieram ao mundo, o pai já estava a caminho da prisão, e a sombra dessa ausência os acompanharia muito antes de terem maturidade suficiente para entendê-la. Mas quando ele voltou para casa, não voltou como um aviso, voltou como professor. A maioria dos meninos aprende com os pais através de coisas simples, como jogar beisebol, como consertar uma bicicleta, como manter a cabeça erguida quando a vida aperta. Pedro e Margarito aprenderam algo diferente. Aprenderam como carros podiam esconder segredos. Aprenderam como volumes podiam ser enfiados em compartimentos ocultos. Aprenderam como os narcóticos cruzavam fronteiras, como o dinheiro voltava no sentido contrário, e como o silêncio dentro de uma família podia se tornar mais poderoso do que qualquer lição dita em voz alta. Para o mundo de fora, a casa deles talvez parecesse comum. Mais uma família mexicano-americana de classe trabalhadora tentando sobreviver em Chicago. Mas dentro daquele mundo, os gêmeos estavam absorvendo uma educação diferente. Uma educação perigosa. Uma infância onde rotas ilegais viraram geografia, onde compartimentos secretos viraram mecânica, e onde a lealdade à família significava aprender o negócio do qual ninguém podia falar. É isso que torna a história deles tão perturbadora. Pedro e Margarito não acordaram um dia e de repente entraram no tráfico de drogas. Eles cresceram perto dele. Eles o observaram. Aprenderam sua linguagem antes de terem a maturidade necessária para questionar seu custo. E quando uma criança cresce acreditando que o perigo é normal, como é que a liberdade aparece mais tarde? Para os gêmeos Flores, Little Village não era apenas um bairro. Era a primeira sala de aula de um império. O negócio da família vira carreira. Quando Pedro e Margarito eram adolescentes, o mundo das drogas não era mais algo que eles ouviam só em sussurros. Estava ao redor deles. Tinha nomes, rostos, carros, clientes e regras. E uma das figuras mais importantes nesse mundo era o irmão mais velho deles, Armando. Armando não era só mais um traficante de rua irresponsável, vivendo de semana em semana. Era mais organizado do que isso. Ele movimentava carregamentos por uma revendedora de carros em Cícero, Illinois, e para os gêmeos ele representava um tipo diferente de sucesso criminoso. Menos caótico, menos dependente de gangues, mais disciplinado, mais empresarial. Nos bairros ao redor deles, as gangues de rua eram barulhentas. Chamavam atenção. Atraíam violência. Atraíam polícia. Mas Armando mostrou a eles um caminho mais silencioso. Conexões, confiança, logística e reputação. Essa lição moldaria tudo que Pedro e Margarito se tornariam mais tarde. Então, em 1998, o sistema balançou. Agentes federais golpearam a operação de Armando. Ele foi preso por tráfico de narcóticos e condenado à prisão federal. Tinha apenas 24 anos. Pedro e Margarito tinham 17. A maioria dos adolescentes de 17 anos pensa em escola, dinheiro, amigos, talvez no primeiro gosto real de independência. Os gêmeos Flores estavam olhando para uma rede criminosa sem ninguém para comandá-la. Os clientes de Armando ainda precisavam de fornecimento. Os fornecedores dele ainda precisavam de compradores.
Os contatos ainda estavam lá. As rotas ainda estavam lá. A oportunidade ainda estava lá. E os gêmeos tinham passado essa infância inteira observando como aquela engrenagem funcionava. Então, quando as apresentações foram feitas, eles entraram num negócio que não tinham construído, mas para o qual haviam sido preparados por quase toda a vida. Pedro disse mais tarde que por volta de 1998, ele e Margarito começaram a distribuir cocaína em Chicago. A formulação soa quase comum, como se estivesse descrevendo o começo de um emprego. Mas de certa forma, era exatamente assim que tinha sido enquadrado para eles. Não como rebeldia, não como caos, como trabalho, como família, como o próximo passo lógico. Em 1999, eles já movimentavam quantidades por atacado por todo Chicago. Logo, a operação se expandiu para além de um bairro, além de uma cidade, além do tipo de tráfico de rua que a maioria das pessoas imagina ao ouvir a palavra tráfico. Eram jovens, mas não eram descuidados. Entendiam registros, entendiam clientes. Entendiam que o medo podia abrir portas, mas a confiabilidade as mantinha abertas. E era isso que fazia a diferença. Pedro e Margarito não estavam tentando parecer poderosos. Estavam tentando se tornar indispensáveis. No início dos 20 anos, enquanto a maioria dos colegas deles estava apenas começando a vida adulta, os gêmeos tinham casas, carros de luxo, motos e uma reputação crescente num dos negócios mais perigosos da América. Mas todo império começa com uma porta se abrindo. E para os gêmeos Flores, a prisão de Armando foi essa porta. A questão nunca foi se eles conseguiriam passar por ela. A questão era se algum dia conseguiriam voltar. Das ruas de Chicago às mesas do cartel. Quando Pedro e Margarito entraram no negócio, não operavam como traficantes de rua comuns. Pensavam maior. Se moviam com mais silêncio. E tratavam o tráfico menos como caos de rua e mais como uma empresa de distribuição escondida dentro da vida americana. Chicago se tornou o centro de gravidade deles. De lá, a rede deles começou a se expandir. Milwaukee, Detroit, Columbus, Cincinnati, Nova York, Filadélfia, Washington, D.C. e ainda mais longe. O produto se movia de cidade em cidade, de cliente em cliente, enquanto o dinheiro fluía na direção oposta, de volta ao México. Mas o que tornava os gêmeos Flores perigosos não era apenas o volume, era a disciplina. Mantinham registros, rastreavam transações, entendiam oferta, timing, confiança, dívida e reputação. Num mundo onde um erro descuidado podia atrair polícia, violência ou suspeita do cartel, eles sobreviveram porque eram organizados. Não estavam tentando impressionar ninguém nas esquinas. Estavam tentando construir algo invisível. E por um tempo funcionou. Os gêmeos aprenderam a escolher depósitos em lugares que ninguém suspeitaria. Bairros nobres, ruas tranquilas, lugares onde os vizinhos viam entradas limpas e casas comuns. Não a maquinaria oculta de um pipeline de narcóticos. Esse era o gênio da operação deles. Quanto mais normal algo parecia, mais seguro se tornava. No início dos 20 anos, Pedro e Margarito não estavam mais apenas herdando os contatos de outra pessoa. Estavam construindo o próprio império. Tinham carros de luxo, motos, várias casas e acesso a um nível de dinheiro que a maioria das pessoas só vê em filmes. Mas dinheiro não era o poder de verdade. Acesso era. E à medida que a reputação deles crescia, eles se tornavam mais valiosos para os fornecedores acima deles. Os cartéis mexicanos não precisavam de homens barulhentos. Precisavam de homens confiáveis. Precisavam de pessoas que conseguissem mover grandes quantidades pelas cidades americanas sem chamar atenção. Precisavam de pessoas que conseguissem recolher milhões em dinheiro vivo e enviar de volta pela fronteira. Pedro e Margarito se tornaram essa ponte. Dois jovens de Chicago posicionados entre o fornecimento do cartel e a demanda americana. E uma vez que viraram essa ponte, todo mundo queria controlá-los. Esse é o perigo oculto de se tornar indispensável. No começo, parece proteção. As pessoas precisam de você. As pessoas te respeitam. As pessoas atendem suas ligações. Mas no mundo do cartel, ser necessário não te torna seguro. Te torna valioso. E pessoas valiosas não têm permissão de simplesmente ir embora. Pedro desaparece. Em 2005, os gêmeos Flores já movimentavam volumes sérios.
mas ainda operavam por meio de um intermediário chamado Guadalupe Lupe Ledesma, um antigo parceiro ligado ao pai deles e conectado ao cartel de Sinaloa. Por um tempo, o arranjo funcionava. Os gêmeos movimentavam o produto. O dinheiro fluía. Todo mundo recebia. Então Lupe apareceu com uma acusação que não podia ser ignorada. 10 milhões de dólares estavam desaparecidos. Ele queria de volta. Mas segundo os gêmeos, eles não deviam nada. Esse tipo de discordância no mundo do cartel nunca é apenas um problema de contabilidade. Vira um teste de poder. Lupe não queria só dinheiro. Queria controle, depósitos, clientes, rotas, toda a operação que os gêmeos tinham construído. Pedro e Margarito se recusaram. E essa recusa mudou tudo. Pedro recebeu uma ligação para uma reunião. Ele foi. Então a armadilha se fechou. Homens encapuzados invadiram, armados e prontos, espancando-o, despindo-o, algemando-o e fazendo-o desaparecer. Assim, de repente, metade da Operação Flores havia sumido. Por 15 dias, Pedro ficou em cativeiro, mal alimentado, mal hidratado, espancado e deixado esperando pelo que viesse a seguir. E naquele mundo, esperar talvez seja a pior parte, porque todo mundo sabe o que o cativeiro pelo cartel normalmente significa. Primeiro a incerteza, depois o medo, depois o silêncio. Essa nem era a primeira vez que Pedro tinha sido sequestrado. Em 2003, uma gangue de Chicago o havia capturado durante outra briga e Margarito tinha pago um resgate equivalente a milhões em cocaína para tê-lo de volta. Mas dessa vez era diferente. Não era pressão local de rua, era negócio de cartel. E negócio de cartel não deixava muito espaço para negociação. Margarito entendeu que, se agisse devagar demais, o irmão podia nunca voltar para casa. Então tomou uma decisão que quase todo mundo ao redor dele chamaria de loucura. Ele iria acima de Lupe. Iria diretamente ao homem poderoso o suficiente para reverter a ordem. El Chapo Guzmán. Mas encontrar El Chapo não era como pedir um favor a um empresário. Significava voar para território do cartel. Significava confiar em pilotos, escoltas armadas e homens que não tinham nenhum motivo para deixá-lo sair vivo. Margarito trouxe a única coisa que poderia salvar Pedro: os registros, livros contábeis, números, transações, prova. Os gêmeos sempre foram organizados, e agora essa disciplina se tornava mais do que um hábito de negócios. Tornava-se a única chance de Pedro. Margarito embarcou num avião pequeno e voou para as montanhas do México, em direção a uma pista de terra esculpida em território perigoso. Quando chegou, homens armados o escoltaram até um compound. Lá, o homem por quem ele viera estava esperando. El Chapo, baixo, atento, poderoso e cercado pelo tipo de autoridade que não precisava ser gritada. Ele estudou Margarito com cuidado, porque homens não simplesmente entravam naquele mundo e saíam de volta andando. Margarito abriu os livros, mostrou os números, explicou que a dívida não era real. E naquele momento, a vida do irmão dependia de El Chapo acreditar nos registros de 2 jovens traficantes de Chicago. Então veio a decisão. Pedro seria solto. Ele foi jogado mais tarde numa estrada deserta com uma chave e um telefone. Vivo após 15 dias de cativeiro. Quando os gêmeos se reencontraram, o alívio estava misturado com algo muito mais sombrio, porque Margarito não havia apenas salvado o irmão. Havia aberto uma porta direta para o próprio El Chapo. E às vezes a porta que salva sua vida é a mesma que te prende para sempre. A confiança de El Chapo. Depois que Pedro sobreviveu ao sequestro, os gêmeos Flores não eram apenas mais uma conexão americana. Tinham sido testados, tinham sido observados, e de alguma forma saíram mais próximos da fonte. Para Pedro, o próximo encontro com El Chapo não era apenas negócio, era pessoal. Esse era o homem que havia ordenado sua soltura. O homem que tinha o poder de decidir se ele viveria ou desapareceria para sempre. Quando Pedro voou para as montanhas do México, a atmosfera dizia tudo antes que alguém falasse. Território remoto, homens armados, um compound onde as regras não eram escritas porque todo mundo já as entendia. No caminho, Pedro viu um prisioneiro acorrentado a uma árvore. Ninguém explicou nada a ele. Não precisava. Aquela imagem era a mensagem.
Era isso que acontecia com pessoas que cruzavam o homem errado. E então Pedro continuou andando. Esse era o mundo estranho em que os gêmeos haviam entrado. Um mundo onde uma piada podia quebrar a tensão, um presente podia construir confiança, e uma única palavra errada podia acabar com uma vida. El Chapo não era apenas temido. Ele também podia ser charmoso quando queria. Roupas simples, conversa descontraída. Um momento de humor por causa do estilo muito americano de Pedro. Depois, um presente. Shorts jeans entregues numa caixa como se fosse uma brincadeira. El Chapo riu. E aquela risada importava. Porque no mundo do cartel, a confiança raramente é oficial. É construída por meio de pequenos momentos, sinais privados, favores e a crença de que alguém pode ganhar dinheiro sem se tornar um problema. A partir daquele ponto, os gêmeos tinham algo que quase nenhum traficante americano possuía: acesso direto, sem intermediário controlando a relação, sem loop entre eles e a liderança do cartel. Os gêmeos Flores agora tinham uma linha direta para uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. E com esse acesso, tudo se expandiu. Entre 2005 e 2008, a operação deles alcançou uma escala que parece quase impossível. Depoimentos judiciais descreveram carregamentos de aproximadamente 1.500 a 2.000 quilogramas de cocaína por mês. Não por ano, por mês. Com o tempo, os totais chegaram a dezenas de toneladas. Chicago virou o hub. De lá, os narcóticos se espalhavam pelos Estados Unidos, enquanto milhões em dinheiro vivo voltavam em direção ao México. Os gêmeos não estavam simplesmente vendendo drogas. Estavam gerenciando um pipeline. Caminhões, compartimentos ocultos, depósitos, clientes de confiança, dinheiro em grande volume, timing, risco. Cada peça tinha que se mover corretamente, porque um erro podia expor toda a máquina. E o dinheiro era enorme. O tipo de dinheiro que muda a forma como as pessoas se enxergam. Carros de luxo, resorts privativos, mansões na montanha, joias caras, animais exóticos. Uma vida que por dentro parecia menos crime e mais sucesso sem teto. Mas essa é uma das mentiras mais perigosas que o poder conta. No topo, tudo parece controle. As pessoas atendem suas ligações. Os fornecedores confiam em você. Os clientes dependem de você. O dinheiro chega constantemente. Mas quanto mais alto os gêmeos Flores subiam, menos espaço tinham para se mover. Eles estavam conectados não apenas a El Chapo, mas também a outras grandes figuras do cartel, incluindo Ismael El Mayo, Zambada e Arturo Beltrán Leiva. Por um curto período, isso os tornava incrivelmente valiosos. Podiam fazer negócios com homens poderosos de lados diferentes. Podiam mover produto numa escala que poucos conseguiam igualar. Podiam transformar cidades americanas em pontos de distribuição para o fornecimento do cartel. Mas o poder naquele mundo nunca é estável. Ele muda, ele observa, ele se lembra de cada dívida, cada favor, cada traição esperando para acontecer. E em 2008, as alianças ao redor deles começaram a rachar. As mesmas relações que enriqueceram os gêmeos estavam prestes a prendê-los entre inimigos que não confiavam mais uns nos outros. Eles tinham alcançado o sonho que todo traficante pensa que quer: acesso ilimitado, dinheiro ilimitado, perigo ilimitado. E a pior parte era esta: quando Pedro e Margarito perceberam que queriam sair, já tinham se tornado valiosos demais para saírem vivos. Isso não era uma gangue, era uma máquina. Antes da traição, antes das gravações, antes dos depoimentos no tribunal, é importante entender o que os gêmeos Flores realmente construíram. Não era uma gangue de rua solta movendo produto de esquina em esquina. Era uma máquina, um sistema logístico criminoso escondido dentro da vida americana comum. Depósitos em bairros tranquilos, caminhões com compartimentos secretos, clientes espalhados por várias cidades, dinheiro fluindo de volta por rotas cuidadosamente planejadas. E no centro disso estava dois irmãos que entendiam algo que muitos criminosos mais barulhentos nunca entenderam. Poder nem sempre é sobre ser temido. Às vezes, poder é ser confiável o suficiente para que as pessoas mais perigosas do mundo precisem de você.
Foi por isso que o governo os queria. E foi por isso que o cartel nunca pôde verdadeiramente deixá-los ir. A decisão de virar. Em 2008, Pedro e Margarito Flores viviam dentro do tipo de sucesso que deveria fazê-los se sentir intocáveis. Tinham acesso, tinham dinheiro, tinham a confiança do cartel. Tinham passado anos construindo um pipeline tão eficiente que parecia quase impossível de parar. Mas por baixo da superfície, o mundo ao redor deles estava mudando. E no negócio do cartel, a mudança costuma chegar com sangue atrás. O velho equilíbrio estava se desfazendo. El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada não estavam mais alinhados com Arturo Beltrán Leiva, da forma que antes estavam. Antigos parceiros estavam se tornando inimigos. Territórios estavam se tornando linhas de batalha. E os gêmeos Flores estavam presos no meio porque tinham feito negócios com todos os lados. Esse era o pesadelo. Eram úteis para todo mundo, mas não tinham a confiança total de ninguém. Se escolhessem um lado, podiam ser mortos pelo outro. Se tentassem ficar neutros, ambos os lados podiam desconfiar deles. E se fizessem um movimento errado, o dinheiro, as famílias e as vidas deles podiam desaparecer da noite para o dia. Para Pedro, a crise ficou ainda mais pessoal quando a esposa engravidou. Um filho muda o futuro. Mas para alguém preso dentro de um pipeline de cartel, também força uma pergunta aterrorizante. Que futuro é possível dar? O dinheiro podia comprar casas, podia comprar carros, podia comprar silêncio, mas não podia comprar segurança. Não podia apagar o fato de que toda ligação podia estar sendo monitorada, cada amizade podia ser calculada, e cada relação com o cartel podia se tornar letal sem aviso. Os gêmeos tinham chegado ao topo de um mundo onde o topo não era liberdade, era exposição. Então começaram a pensar numa saída. Mas sair do crime comum é difícil. Sair da rede de El Chapo é algo completamente diferente. Você não pede demissão de uma relação com o cartel. Você não simplesmente para de atender. Você não diz a homens que movem bilhões de dólares que você acabou e espera que eles te desejem boa sorte. Pedro e Margarito entenderam que a única proteção real teria que vir da única força poderosa o suficiente para desafiar o cartel: o governo dos Estados Unidos. Em outubro de 2008, eles entraram em contato com as autoridades federais e começaram a cooperar. Mas não chegaram de mãos vazias com histórias velhas e memórias vagas. Chegaram com estratégia. Sabiam que o valor deles não estava apenas no que sabiam. Estava no que conseguiam provar. Nomes importavam, rotas importavam, livros contábeis importavam, mas gravações importariam mais. Isso significava que eles tinham que continuar operando enquanto secretamente coletavam evidências. Tinham que falar com contatos do cartel enquanto escondiam a cooperação. Tinham que soar normais enquanto cada conversa podia denunciá-los. E tinham que fazer tudo isso sabendo que ser descobertos não significaria prisão. Significaria morte. É aqui que a história deles se torna moralmente complicada. Eles de repente estavam tentando fazer a coisa certa, estavam pensando nas famílias, tinham medo de serem mortos numa guerra de cartel, ou estavam simplesmente fazendo o movimento mais inteligente disponível a homens que sabiam que as paredes estavam se fechando? Talvez tudo isso ao mesmo tempo. As pessoas costumam querer que histórias de crime tenham viradas claras. O vilão vira testemunha. O criminoso se torna útil. A traição vira justiça. Mas a vida real raramente é tão limpa. Os gêmeos Flores inundaram as ruas americanas de narcóticos por anos. A cooperação deles não apagou isso. Não desfez o dano. Não os tornou heróis. Mas criou uma das oportunidades mais perigosas que investigadores federais já viram. 2 traficantes ativos, ainda confiados pela liderança do cartel, dispostos a gravar conversas por dentro. Os gêmeos não estavam apenas saindo do império. Estavam se preparando para entregar ao governo um mapa de como ele funcionava. E para fazer isso, precisariam de algo quase impossível. Precisariam do próprio El Chapo no telefone. A ligação que poderia tê-los matado. Conseguir El Chapo no telefone não era simples. Homens como ele não atendiam ligações de qualquer um. Havia camadas, telefones descartáveis, contatos de confiança, linguagem codificada, timing, e o entendimento constante de que uma pergunta estranha, uma pausa embaraçosa,
Um tom errado podia fazer uma pessoa desaparecer. Pedro e Margarito sabiam que histórias velhas não seriam suficientes. Se quisessem proteção real do governo, precisavam de evidências que não pudessem ser explicadas. Precisavam de vozes. Precisavam de conversas. E, mais do que tudo, precisavam que El Chapo falasse. Então escolheram um movimento que violava as regras do negócio. Depois de receber uma remessa de heroína, Pedro ligou para renegociar o preço. No mundo das drogas, isso não era apenas ousado, era perigoso. Você não aceitava produto de um líder de cartel e depois reclamava do preço. Você não criava tensão depois que a remessa já estava nas suas mãos. E definitivamente não fazia o chefe se sentir desrespeitado. Mas era exatamente por isso que o movimento importava. Era sério o suficiente para exigir uma conversa direta. O telefone tocou. El Chapo atendeu. E em algum lugar, agentes federais estavam ouvindo. Na superfície parecia uma negociação de negócios. Quilos, preço, números, um pedido por um acordo melhor. Mas por baixo de cada palavra havia uma ameaça oculta. Pedro tinha que soar natural. Nervoso demais, Chapo podia sentir alguma coisa. Agressivo demais, a conversa podia ficar perigosa. Cuidadoso demais, podia não produzir nada útil. Então ele desempenhou o papel que havia passado anos aperfeiçoando. Um traficante de confiança. Um homem falando de negócios. Um homem que pertencia àquele mundo. El Chapo discutiu a remessa. O preço caiu. A conversa continuou. E cada segundo que passava se tornava evidência. Era o tipo de gravação que investigadores sonham e testemunhas têm pesadelos. Porque uma vez que aquela voz foi capturada, não havia como voltar atrás. Os gêmeos tinham cruzado uma linha que líderes de cartel não perdoam. Não estavam apenas cooperando, estavam ativamente ajudando a construir um caso por dentro da máquina. Com o tempo, gravaram dezenas de conversas com membros do cartel e associados. Mas as ligações com El Chapo eram diferentes. Não eram boatos. Não eram histórias de segunda mão. Não eram o depoimento de alguém tentando se salvar sem provas. Eram conversas diretas com um dos homens mais procurados da Terra. Para o governo, era histórico. Para os gêmeos, era uma sentença de morte se alguém descobrisse. Então veio o dia 30 de novembro de 2008. O dia para o qual a história havia se movido desde o começo. Pedro e Margarito entraram sob custódia federal em Chicago. Não como homens que tinham perdido tudo. Não como homens arrastados de uma batida policial. Mas como homens que decidiram que uma cela podia ser mais segura do que o império que ajudaram a construir. A primeira noite atrás das grades deveria ter parecido punição. Concreto, aço, nenhum luxo, nenhum servo, nenhuma mansão na montanha, nenhum carro, nenhum dinheiro fácil. Mas segundo aqueles próximos a eles, pareceu outra coisa. Alívio. Por anos eles haviam vivido com o poder do cartel ao redor, a suspeita do cartel acima e a violência do cartel esperando por baixo de cada negócio. Agora, pela primeira vez em muito tempo, as paredes ao redor deles não estavam apenas os prendendo. Estavam mantendo algo lá fora. Essa é a estranha verdade no centro da história dos Gêmeos Flores. Às vezes, a prisão não é onde o perigo começa. Às vezes, é o primeiro lugar onde uma pessoa finalmente se sente viva, o suficiente para respirar. Mas a liberdade do cartel nunca ia vir limpa. E o preço daquelas gravações logo alcançaria a pessoa que eles não conseguiam proteger. O pai deles. O preço do pai. Em 2009, enquanto Pedro e Margarito estavam fundo dentro da cooperação federal, o pai deles tomou uma decisão que todos ao redor dele sabiam ser perigosa. Margarito Flores Sênior queria voltar ao México. Disse que era por negócios pessoais. Mas já não existia mais isso de viagem simples. Os filhos estavam cooperando com o governo. As gravações deles tinham exposto conversas do cartel. As informações deles estavam ajudando promotores a construir casos contra algumas das figuras criminosas mais poderosas do mundo. E naquele mundo, a traição não segue apenas a pessoa que fala. Ela segue a linhagem. Os gêmeos imploraram ao pai que não fosse. As autoridades federais o avisaram. Todo mundo entendia o risco. Mas ele foi mesmo assim. Em questão de dias, desapareceu. O carro dele foi encontrado mais tarde abandonado no deserto de Sinaloa.
Havia uma mensagem deixada para trás, segundo relatos. Um aviso diretamente ligado à cooperação dos filhos. O corpo dele nunca foi recuperado. Margarito Flores Sênior foi dado como morto. Para Pedro e Margarito, esse foi o momento em que a cooperação deixou de ser uma estratégia jurídica e se tornou uma tragédia familiar. Eles tinham passado a vida dentro do mundo que o pai primeiro apresentou a eles. Ele os ensinara a linguagem oculta dos carros, rotas, volumes e silêncio. Havia ajudado a moldar o caminho que os levou ao império. E agora, depois que tentaram escapar desse mesmo império, ele se tornou quem pagou o preço mais pesado. Há um círculo cruel nisso. O pai que os aproximou do tráfico de drogas foi engolido pela violência que se seguiu à decisão deles de sair. Os gêmeos podiam ter parado de cooperar, podiam ter ficado em silêncio, podiam ter recusado dar mais, mas parar não o traria de volta. E talvez seja isso que tornou a próxima escolha ainda mais fria. Eles continuaram ajudando as autoridades federais, continuaram dando informações, continuaram avançando rumo aos julgamentos e indiciamentos que expuseram a liderança do cartel. Mas a partir daquele ponto, cada palavra vinha com um fantasma atrás. O depoimento deles não era mais apenas sobre tempo de prisão. Não era mais apenas sobre proteger as esposas ou filhos. Era sobre um pai morto, um carro abandonado e um aviso no deserto. Eles tinham ajudado a construir a máquina. Tinham ajudado a alimentá-la. Depois tentaram se voltar contra ela. E a máquina respondeu na única linguagem que conhecia: medo. Esse era o preço que os gêmeos Flores nunca conseguiram negociar para baixo. A testemunha que ajudou a enterrar El Chapo. Anos depois de as gravações serem feitas, a história chegou ao tribunal que todos estavam esperando. Tribunal Federal de Brooklyn. O julgamento de Joaquim El Chapo Guzmán Loera. Por décadas, El Chapo parecia quase intocável. Fugiu de prisões, se moveu pelas montanhas, construiu túneis, comandou lealdade e transformou o medo num tipo de poder que cruzava fronteiras. Mas dentro daquele tribunal, o poder parecia diferente. Parecia evidência, parecia depoimento, parecia vozes capturadas em gravações que nunca deveriam existir. Pedro Flores entrou como uma das testemunhas mais importantes da acusação. Não era um observador distante. Não estava repetindo rumores de bairro. Tinha feito negócios com a liderança do cartel. Tinha movido o produto pelas cidades americanas. Tinha falado diretamente com El Chapo. E tinha sobrevivido tempo suficiente para contar ao júri como o sistema funcionava. Descreveu a operação de Chicago. Os depósitos, as rotas, o dinheiro, a escala. Explicou como toneladas de narcóticos se moviam pelo que parecia a vida americana comum e como milhões de dólares viajavam de volta ao México. Para a defesa, Pedro era um alvo fácil em certo sentido. Era um traficante condenado, uma testemunha colaboradora, um homem com todos os motivos para reduzir a própria pena. Mas o problema era que Pedro não chegou apenas com palavras. Havia livros contábeis, havia registros, havia ligações gravadas, e essas gravações tornavam a história mais difícil de descartar. No fim, El Chapo foi condenado e sentenciado à prisão perpétua, mais 30 anos. Um homem que construiu sua lenda na fuga foi enviado para um lugar projetado para apagar a fuga da imaginação. ADX Florence, uma penitenciária de segurança máxima, concreto, isolamento, silêncio. O líder que uma vez pareceu fora de alcance estava agora preso pelo resto da vida. Mas para Pedro e Margarito, essa não foi uma vitória limpa, porque cada palavra de depoimento os tornava mais valiosos para os promotores e mais odiados pelas pessoas que haviam traído. Eles ajudaram a colocar El Chapo numa gaiola, mas ao fazer isso, construíram um tipo diferente de gaiola ao redor deles mesmos. Uma feita de nomes novos, endereços ocultos, movimentos vigiados e o medo permanente de que alguém, em algum lugar, ainda lembre. Sobreviver é sua própria prisão. Depois da prisão, os gêmeos Flores estavam tecnicamente livres. Mas liberdade é uma palavra complicada quando você traiu uma das organizações criminosas mais perigosas do mundo. Para a maioria das pessoas, sair da prisão significa tentar reconstruir uma vida normal. Para Pedro e Margarito,
O normal havia sumido para sempre. Cada rua podia parecer um risco. Cada estranho podia se tornar uma pergunta. Cada porta de carro, cada ligação, cada aparição pública carregava o peso invisível do que tinham feito. Margarito mais tarde escolheu um caminho que poucos esperavam. Em vez de desaparecer completamente, começou a falar publicamente, ensinando as forças de segurança sobre logística de cartel, rotas de tráfico e os sistemas que ele mesmo usou. Para alguns, isso parecia redenção. Para outros, parecia hipocrisia, porque nada que ele ensina pode apagar o dano causado pelas toneladas de narcóticos que ajudou a mover pelas cidades americanas. Nada pode trazer de volta o pai perdido depois que a cooperação começou. E nada pode remover completamente a sombra do império que os gêmeos ajudaram a construir antes de ajudar a destruí-lo. É por isso que a história deles não deve ser contada como uma história de heróis. Não é tão simples assim. Pedro e Margarito Flores eram brilhantes, organizados e estratégicos. Em outra vida, essas mesmas qualidades poderiam tê-los tornado homens de negócios poderosos. Em vez disso, se tornaram parte de uma máquina que alimentou o vício, a violência, o dinheiro, o medo e a morte. Depois, quando essa máquina começou a se fechar ao redor deles, viraram contra ela. Talvez tenha sido consciência, talvez tenha sido sobrevivência, talvez tenha sido os dois. Mas o resultado é o mesmo. El Chapo vai morrer atrás das grades. Os gêmeos Flores vão viver fora delas. E ainda assim, todos os dias pelo resto das vidas, eles talvez ainda tenham que olhar por cima dos ombros. Porque às vezes sobreviver não parece liberdade. Às vezes sobreviver é só outra prisão. Sem paredes, sem guardas e sem fim.